É. Eu vou ficar daqui para lá, assim, porque eu vou ter que andar um pouquinho, mexer no computador e tal. Minha netinha esses dias queria comprar açaí. Vamos comprar açaí. Eu falei, vamos, mas eu quero ir nas suas costas. Eu falei, não, nas minhas costas não dá mais não. Primeiro que você cresceu muito e agora minha perna. Eu não dava muito aqui nessa menininha. Primeira neta. Eu tenho 3 meninas. 3 meninas. Sofia, Ana Liz e Maria Clara. João, aqui é Evangelhos. Evangelhos. Tá? Já podemos orar? Então, ore, por favor. Santíssimo Deus e eterno Pai, Jesus na glória e para estamos aqui, meu Pai amado, para aprender, para a tua preciosa palavra. Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, Senhor, para o nosso crescimento, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre cada vida que está aqui. Senhor, agradeço ao Senhor por mais um dia de vida, em nome de Jesus. Pois bem, queridos, na ausência do vosso professor, pastor Osvaldo, nós vamos falar sobre os evangelhos. E fiquei com a incumbência de falar sobre Mateus e Marcos, tá? Pois bem, antes de nós falarmos acerca de Mateus e Marcos, precisamos tomar ciência ou relembrar o fato de que os evangelhos não foram os primeiros livros a serem escritos, tá? A igreja, ao organizar o cânon, ela colocou Mateus primeiro. Obrigado, meu pastor. Se quiser fechar essa porta, tá? Tá. Tem uma... Não, tem... Pessoal, muito obrigado pela paciência, tá? Tem que falar com o Janine, que eu esqueci de fazer a outra chamada. Isso aí, resolve. A Sandra sabe que teve aqui, quem faltou. São tantos, né? Isso. Então, como eu dizia, a igreja primitiva colocou os evangelhos primeiro, porque os evangelhos são a vida e a obra de Jesus. Mas, na verdade, os primeiros livros a serem escritos foram cartas, não foram evangelhos. Porque, gente, o Novo Testamento, já eu saio daqui para vocês poderem meditar. O Novo Testamento é um manual de soluções. É um manual de soluções, de orientações. Então, provavelmente, o primeiro livro que foi escrito foi um desses 3, tá? Ou é ele de novo, não acredito. O senhor não matou esse bicho. Mata ele para mim. Isso é gente ou cobrando ou querendo vender alguma coisa. Ou meu filho querendo fazer um grupo. Desligou? Eu desliguei totalmente? Você Deixou o silencioso. Não, acaba com isso, pelo amor de Deus. Mata esse bicho. Depois a gente ressuscita ele. Então, vamos lá. Ou foi 1 Tessalonicenses, ou foi Gálatas, ou foi Tiago. Um desses 3, tá bom? Foi o primeiro. Um desses 3 foi o primeiro. A discussão está em volta deles. 1 Tessalonicenses, Gálatas ou Tiago. A igreja primitiva colocou os evangelhos primeiro para uma questão de organização. Colocar a biografia de Jesus primeiro. Como é que é o Novo Testamento? Biografia. Os evangelhos. É mais do que biografia, mas vamos definir como biografia. Biografia, os evangelhos. Depois, história, Atos dos Apóstolos. Depois, doutrina, que são as cartas, tanto de Paulo como gerais. E por último, um livro de revelação, que é o Apocalipse. Tudo bem? Quer que eu fale de novo? Foi muito rápido. Então vamos lá. Os evangelhos, biografia.
as cartas, doutrina. E o Apocalipse, um livro de revelação. Bom? Essa foi a intenção da igreja primitiva, colocar as coisas nesse formato. Tudo bem? Por isso colocaram os evangelhos primeiro. E entre os evangelhos, qual o primeiro a ser escrito? Marcos. Marcos é o primeiro a ser escrito, é chamado de proto-evangelho. Depois de Marcos, Mateus. Então vamos lá. Marcos, Mateus, Lucas, João. Quando eu estiver muito rápido, vocês me param. Marcos, Mateus, Lucas, João. Tudo bem? E por que colocaram Mateus primeiro, se a ordem não é essa? Aí já não é mais introdução, já é nossa aula. Tá bom? Então vamos lá. Ela me vê, se eu ficar aqui e deixar um quadro para vocês? Acho que não, né? Dá pra ver. Deve que ela me vê? Certo? Então tá. O Evangelho segundo Mateus. Eu gosto muito dessa expressão, segundo Mateus. Por quê? Porque ela é muito antiga. Os manuscritos mais antigos está assim, o Evangelho segundo Mateus, só que em grego. A minha pronúncia de grego é horrível, deve ser mais ou menos o seguinte: o Evangelho kata Mateus. Evangelho segundo Mateus. Eu, às vezes, quando eu estou conversando, eu falo São Mateus. Por que eu falo São Mateus? Porque realmente eles são sãos mesmo. Sãos no sentido de santo, de sem pecado. Tá? Então, às vezes eu falo São Lucas, São Mateus, São Paulo, às vezes eu comentando, eu falo desse jeito. Mas vamos lá. O Evangelho segundo Mateus. O Evangelho de Mateus é claramente o mais judaico dos quatro. Então está aí por que ele é o primeiro. Porque ele faz a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então ele precisa ser o primeiro para que essa ligação seja bem feita. Vou convidá-los a um desafio. Tentem terminar de ler o Antigo Testamento e pular Mateus e passar para Marcos. Já tentaram fazer isso? Venha lendo o Antigo Testamento. Quando você terminar, ao invés de você ler Mateus, você pula e lê Marcos. Você vai sentir uma sensação meio estranha. Vai se sentir meio que perdido, meio que perdida. Tá bom? Porque ele é o elo perfeito. E a igreja primitiva percebeu isso e colocou ele em primeiro na ordem que está nas nossas Bíblias. Essa ordem é uma ordem colocada pela igreja primitiva e não é a ordem que foram escritos. Então o Evangelho de Mateus é claramente o mais judaico dos quatro. E é melhor entendido como tendo sido escrito para cristãos de fala grega, cuja a maioria era de origem judaica. Eles falavam o grego, mas a maioria era de origem judaica. Já passou todo esse tempo, a minha visão não está boa, estou vendo o horário de 11h20, né? O nosso horário é até 12h30. Tá. Sem intervalo, né? Tem intervalo. Tem intervalo? Tem, Tá. sempre tem, mas tem. Tá bom. Então tá. Olha lá. Maioria judaica, mas a fala é grega. Isso nos remete a Alexandria. Provavelmente o local da escrita e os destinatários sejam os crentes de Alexandria. Porque em Alexandria tinha uma comunidade judaica que falava grego muito grande.
muito grande. E aí até é um pleonasmo. Ela é muito grande por influência de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande incentivou, quando ele dominou no período interbíblico, leiam livros sobre o período interbíblico, tá? Tem que ler. E também pode depender de segundo Macabeus, não tem problema não. Só não pode tomar aquilo como doutrina, mas pode ler. Então Alexandre o Grande, ele incentivou os judeus a que fossem para essa cidade que leva o nome dele, em homenagem a ele, para Alexandria. Então lá tinha uma grande colônia alexandrina. Bem provavelmente Alexandria seja a cidade do Egito que recebeu Jesus na sua fuga quando recém-nascido. Tudo bem? Se eu disser qualquer coisa que vocês não entenderem, por favor, me avise. Tá? Que eu parto do pressuposto que vocês estão entendendo direitinho. Então, daí, um evangelho escrito em grego, mas para o povo judeu. O que faz dele o mais judaico dos quatro. E ele é o elo entre o Antigo Testamento e o Novo. Deixa eu contar uma coisa para vocês, uma curiosidade, não está nos slides. Vocês já perceberam que o cego de Jericó em Mateus é 2 cegos? Já? Já? Qual é o seu nome? Maílde. Ah, você é a moça do sotaque, fala mais alto. Maílde. É a moça do sotaque nordestino. Pois bem, mãe, só a Maíne já havia percebido isso, os irmãos ainda não haviam notado? Sim. Já? Qual é o seu nome, meu filho? Kelvin. Kelvin. Isso. Kelvin. Nome de um professor, meu amigo, doutor Kelvin. Conhece ele? Não. Kelvin o que, professor? Oi? Kelvin o quê? Ele? Sobrenome. O dele, não sei, não Eu já ouvi falar. mas que ele é advogado. Ah, eu sei, foi meu pastor. Acho que é Bertolli, né? Bertol. O quê? Kelvin Bertol. Ele foi meu pastor. Bertol o quê? Bertol. Bertol. Ele foi pastor lá da minha igreja. Foi meu pastor, na verdade. Meu amigão, foi meu aluno, gente boníssima. Então, Kelvin, você já havia percebido então que são dois, em Mateus, são 2 cegos. Sim. Onde é que está o cego de Jericó, que é um só? Marcos, né? Marcos, né? Confirma aí pra gente, é Marcos? Marcos 8. Tá. Então vamos lá, você que já havia percebido, nunca se questionou, porque são 2 cegos? Já. Já se questionou? Mas Não chegou, não conseguiu conclusão? não, a compreensão não. Eu vou piorar um pouco. Vou deixar a coisa pior para você. Paulo diz assim, ó. Mas professor, o senhor está viajando, o negócio é Mateus, não é Paulo? Eu prometo que eu já volto, prometo. Já estou chegando da viagem já. É o seguinte, Paulo diz assim, o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, loucura para o judeu, escândalo para o judeu e loucura para o grego. Como o próprio Paulo já disse que o judeu pede sinal, tudo que é escrito para judeu não é que é mentira, mas é aumentado. Já que tinha 2 cegos, eu estou escrevendo para judeu, o judeu gosta de sinal, então vamos falar para eles que eram 2 cegos. No caso de Marcos, não precisava falar que era 2, porque o povo era um povo gentil, não tinha tanta exigência. Tanto é isso que eles falaram para Jesus assim, os judeus: qual o milagre que o Senhor vai nos mostrar? E Jesus já tinha feito não poucos. Qual o sinal
sinal que o Senhor vai nos mostrar que o Senhor é o Cristo. O sinal definitivo, chega de enrolar a gente. Aí Jesus disse para eles assim: uma geração incrédula e perversa pede um sinal. Mas para vocês não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem passe 3 dias no ventre da terra. Percebeu o que você percebe? Porque eles gostam disso. Eles gostam de sinal. E aí Jesus falou para eles: não tem sinal para vocês não. O sinal para vocês é o sinal do profeta Jonas. Sabe por quê? Porque ele falou com 2 cidades impenitentes. Isso já é a aula dos evangelhos, tá? Dos evangelhos. É só procurar o que vocês acham, tá bom? Vai prestando atenção aí, vai anotando, depois vocês acham. Jesus falou com 2 cidades impenitentes. Ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Vocês são cidades judaicas, mas ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se lá no meio dos gentios, lá na Fenícia, se em Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que em vocês foram operados, há muito eles teriam se convertido em saco e cinza. Vocês não se converteram, eles que são gentios teriam se convertido, porque vocês têm um coração muito duro. Mas saibam de uma coisa: na hora do juízo, haverá mais misericórdia para os injustos, para as prostitutas, para os ímpios do que para vocês. Vocês são cidades judias, mas o pau vai quebrar para o lado de vocês na hora do acerto de conta. Tudo bem? Isso já faz parte dos evangelhos, sim ou não? Os senhores conhecem essa escritura? Está escrito nos evangelhos isso? Só me pergunte aonde. Né? Mas que está nos evangelhos, está. Pois bem, deixa eu eleger alguém. Como é seu nome? Rian. Pastor Rian, esse é o nome de pregador, hein? É o seguinte: o senhor está eleito para pregar sobre esse tema. Anota aí para o senhor pregar. Ai, não fica com medo não, estou assustado. Não é agora. Nós vamos, você vai ter a oportunidade, não é agora, não se assuste. Não se assuste. O nome do seu sermão será os 3 grupos que seguem a Cristo. E aí o senhor vai fazer aquela introdução abençoada e vai perguntar para o pessoal: de que grupo vocês são? Existem 3 grupos que seguem a Cristo: os judeus que pedem sinal, os gregos que pedem sabedoria e os que pregam a Cristo crucificado. Os 3 estão seguindo a Cristo. E aí você vai pregar aquele sermão bonito, aquela ilustração, e no final você vai perguntar para o povo: a qual dos 3 grupos vocês querem pertencer? Ao que pede sinal, ao que busca sabedoria, ou ao que prega a Cristo? Bom, tem 3 pontos do seu sermão. Procura lá a passagem bíblica e você vai perceber que pelas vírgulas já está dividido. Isso chama-se sermão textual de divisões naturais. Sermão textual? Textual de divisões naturais. Mas não se preocupe com o nome não, se preocupe em pregar direitinho e mandar o vídeo para mim que eu vou dar nota. Pode pregar, mas eu já preguei mesmo, não vou nem cobrar os direitos autorais. Tudo bem, Rian? Tudo bem. Vai para encarar? Um dia, se Deus quiser. Oi? Um dia, se Deus quiser, for da vontade dele,
É a vontade dele. É a vontade dele. Tem uns crentes que falam assim: tem tempo determinado para tudo. Tem crente que fala isso, tem crente que tem tempo determinado para tudo. Eu conheci um irmão, a gente orava à noite na igreja, aí chamamos ele para orar, ele falou assim: eu vou orar para saber se o Senhor quer que eu vá orar, porque para tudo tem um tempo determinado. Isto é a maior gelada. Sabe por quê? Porque quem está falando é Salomão. Então Salomão está dizendo que tem tempo para tudo debaixo do céu. Eu preguei, hoje eu estou a fim de falar sobre o que eu preguei, estou a fim de fazer propaganda no meu ministério de pregador itinerante, mas já eu vou. Eu preguei o seguinte: 4 coisas para as quais não há tempo determinado. Porque os crentes têm uma história de mais irmão, para tudo há um tempo. Tem 4 coisas para as quais não há tempo determinado. E eu vou dizer para vocês, agora, ao vivo e a cores, direto de Suzano, da faculdade de Betel, quando são 11h30 e eu devia estar dando aula dos evangelhos, não falam isso. Então vamos lá. 4 coisas para as quais não há tempo determinado. Primeira, meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, ali pelo versículo 8. Não te aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Não tem tempo determinado, é de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. Tudo bem? O segundo, eu estou falando de cor, me ajuda aí. O segundo o primeiro eu falei meditar, não é isso? O segundo, meditar na palavra de Deus. O segundo é orar. Deve ser 1 Tessalonicenses 5:20, né? Orar sem cessar. É 5:20? Gente, não deixou passar vergonha, não, estava gravando, né? Isso é 5:20. Esse não sei. Josué era 1:8 mesmo, eu acertei? Acho que Josué é 1:8. Esse não sei se quanto? Eu acho que é 5:20, vamos conferir esse negócio, porque o negócio está gravando ali. Se não quebrou a maquininha. Josué 1:8, senhores. Já conferiram? 1 Tessalonicenses 5:20. 1 Tessalonicenses 5:17. 5:17. Orar sem cessar. Então, meditar no livro dessa lei, Josué 1:8. É isso? Orar, 1 Tessalonicenses 5:17. Terceiro, qual foi o terceiro? Pregar o Evangelho. Deve ser 1 Timóteo 4:8. Se não for esse, vocês vão procurar em casa. Pregues a tempo e fora de tempo. 1 Timóteo 4:8, é isso? Pregues a tempo e fora de tempo. Se não for esse, vocês vão procurar em casa. Vai lá. 1 Timóteo aqui? 4:8. Pregues, ele falando com Timóteo, pregues a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas. 1 Timóteo 4. 4:8? Não? 2 Timóteo 4:2. Ah, tá, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4:2? Com certeza, confere Pregue a para palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Tá vendo? Não tem tempo determinado, é a tempo e fora de tempo. Corrija, exorte toda paciência e luta. Eu disse que era 4, nós já achamos quantas? 3. 3. A primeira é meditar na palavra, Josué 1:8, não é isso? A segunda é Orar. orar. 4:2. Tessalonicenses
1 Tessalonicenses 5,17. A terceira é Pregar o Evangelho. pregar o Evangelho com quem? 2 Timóteo 4:2. 4:2. 2 Timóteo 4,2. E a quarta é ser cheio do Espírito Santo. Confere aí, Efésios 5,18. Tomara que esteja certo, eu falei que não tem como isso não. Efésios 5,18. Estou matando a aula do pastor Jorge, vai levantar. 5:18. É Isso. Não. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. Lê aí. Por favor. Não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Eu quero uma versão mais antiga, por favor. É o 4? Efésios? 5,18. Não vos embriaguei com o vinho em que há discussões, mas enchei-vos do Espírito. Sabe por que eu pedi uma mais antiga? Porque ela é mais direta. Enchei-vos denota uma ação contínua. Enchei-vos hoje, enchei-vos amanhã, enchei-vos depois. Por isso que eu queria a versão mais direta. A minha é a situação. Né? Porque aí fica mais. Porque senão sai do propósito que eu disse das 4 coisas para as quais não há tempo determinado. Quando ele diz enchei-vos, é ação contínua, então também não tem tempo determinado. É sempre tempo do crente ser cheio do Espírito Santo. Tudo bem? Bom, professor, então no caso, o cristão em Cristo, ele tem que seguir essa regra, né? Sabedoria e pregar Cristo, que é hoje a nova aliança, é isso? Na graça. Não entendi direito onde você Por quer chegar. exemplo, nós, aqui é falando dos 3 grupos que seguiram a Cristo. Ah, você voltou Mas lá nos a três grupos. base do princípio para seguir a Cristo é isso aqui. Essa Sabedoria e pregar Cristo. Porque, deixa eu complicar isso. Então deixa eu explicar direitinho. Veja bem, o primeiro grupo, os gentios, pedem sinais. Mas através dos sinais, às vezes a pessoa só entende. Entender uma coisa e crer a outra. Entender é você entender com a mente. Crer é descer para o coração. Santo Agostinho, nisi critidiris non intelligetis. Se não creres, não entenderás. Crer é com o coração, entender é com a cabeça, segundo Santo Agostinho, segundo essa colocação em latim. Aí você pode ir aos detalhes, tal, mas tudo bem. Vamos ficar por aqui, vamos ficar só aí para o tempo. Nisi critidiris non intelligetis. Se não creres, não entenderás. Então a pessoa pode ver o sinal e entender pelo sinal, mas não crer ao ponto de descer para o coração e se converter. Então o sinal pode dar errado. O grego pede sabedoria, legal, você pode se encher de sabedoria, conhecer bem a Bíblia, conhecer filosofia, conhecer teologia, e também pode não funcionar. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, esse funciona, porque esse foi crucificado, este morreu para nos dar a eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Esse resolve. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Um judeu pelado na cruz, aquele maldito. Além de estar pelado, aquele maldito ainda está na cruz. Isso é um escândalo. Aquele fraldão, quem colocou aquele fraldão dele lá foi a Igreja Católica na Idade Média. Ele não estava de fraldão, não, ele estava pelado. Um escândalo. Um judeu pelado na cruz. Ele estava tão pelado que o pai mandou um eclipse para esconder a nudez dele. Inclui isso no seu sermão. O pai mandou um eclipse para encontrar a nudez dele. O judeu é de sinal, mas o Cristo crucificado para o judeu é escândalo. Ele é loucura para os gregos. Como é que um homem
sábio se deixa crucificar. Ao invés de dar continuidade ao legado dele, isso é loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, depois do gentio e também do grego. Então, primeiro do judeu e também do grego. Porque a palavra da cruz é libertação. A palavra da cruz é vida. E vai aí por diante. Procura o texto. Está em Coríntios, né? É 1 Coríntios, tá bom? Deve ser ali do capítulo 2, versículos 1 e 3. Eu não procuro agora, não, senão o pastor Oswaldo não deixa fazer o Paulo no lugar dele. Vamos lá. O autor supõe que o leitor esteja familiarizado com o Velho Testamento e as várias seitas da Terra Santa naquela época. Então, Mateus escreve sem se preocupar de explicar nada, porque ele supõe que quem vai ler, no caso dos judeus cristãos de Alexandria, conhece todo aquele linguajar, todo aquele quadro histórico, político, cultural. Então ele não se preocupa de explicar. Vocês querem intervalo, não é isso? Não, estou só olhando a câmera. Mateus, em muitos aspectos, é uma ponte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Há mais de 100 citações do Velho Testamento. Então ele tem que ser a ligação. Não tem como. Por isso que ele é o primeiro. O propósito do autor é mostrar, sem deixar dúvida, que Jesus é o grande Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro rei prometido de Deus e esperado por muitos anos pela nação judaica. Esse é o propósito do autor, mostrar que ele é o Filho de Deus, ele é o rei prometido, ele é o Messias, que eles há séculos estavam aguardando. Pois bem, Mateus, em muitos aspectos, aqui eu já passei, né? Se eu não repetir o slide duas vezes, deve ser isso. Então, continuando com o propósito. O propósito do autor é demonstrar, sem deixar dúvida, que Jesus é o grande Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro rei prometido de Deus, esperado por muitos anos pela nação judaica.